Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Andréia Wormsley e eu sou professora de Direito Penal, Processual Penal e Legislação Penal Especial do SERS. Estaremos hoje juntos e juntas para conversar um pouco a respeito da preparação para o concurso de juiz. Atualmente, eu exerço o cargo de procurador da República no estado de Pernambuco, mas também já fui promotora de justiça e procuradora federal. Assim, posso passar um pouco da minha experiência em concursos públicos para ajudar vocês nesta caminhada. Antes de mais nada, é fundamental compreender que para a realização de um concurso na magistratura é indispensável que o candidato e a candidata estejam muito bem preparados. Entretanto, ao contrário do que muita gente pensa, essa preparação pode muito bem ser realizada através de um bom planejamento dos estudos. É por isso que hoje eu vou apresentar a vocês, de forma simplificada, porém bastante objetiva, um roteiro que cada um pode, a depender de suas condições pessoais, a depender de suas necessidades, do tempo que possui para o estudo, adaptar e aí seguir junto a fim de garantir ao final a tão sonhada aprovação. Muito bem, quando nós pensamos numa prova de juiz, nós temos que ter em mente que há diferentes fases a serem vencidas. Em primeiro lugar, uma prova pré-ambular ou objetiva, na qual os conhecimentos são cobrados para fins de apresentação de respostas, seja de múltipla escolha, a conhecida fórmula do ABCDE, ou então através da aposição de verdadeiro ou falso em cada uma das assertivas apresentadas. Superada a primeira fase, dita objetiva, há necessidade de se realizar uma prova discursiva. Nesta prova discursiva, sim, são cobrados conhecimentos mais profundos, mais verticalizados do candidato ou da candidata. Nesta fase, é indispensável que aquele que pretende a aprovação no concurso público demonstre que tem bom domínio da escrita, da argumentação e que possui fundamentos jurídicos sólidos para responder aos questionamentos, repito, mais complexos que são apresentados pelo examinador. Não raro, neste momento, nesta fase específica, o examinador demanda do candidato ou da candidata um conhecimento acerca de uma doutrina mais moderna ou de um entendimento jurisprudencial recente. É por isso que o bom estudo nas carreiras jurídicas, e aqui claramente podemos falar da carreira de juiz, para tal concurso, é necessário se estabelecer a partir de 3 pilares. Em primeiro lugar, o conhecimento da lei seca, da norma legal, tal como se apresenta. Embora possa parecer simplório, em face da infinidade da matéria que é cobrada nesses concursos públicos, o mero conhecimento das previsões legais já é em si muito difícil de se obter
em pouco prazo. É necessário um estudo contínuo, um estudo paulatino e objetivo para abarcar de maneira ampla o edital e as exigências do concurso público. Em segundo lugar, o bom candidato, a boa candidata, deve estar dominando a doutrina, pelo menos a doutrina majoritária acerca dos temas. E isso é fundamental. É, além da lei seca, o substrato da doutrina, que vai, sobretudo na fase discursiva e também na prova oral, que é aquela que segue a prova discursiva, estabelecer que o candidato está bem preparado, está pronto para aprovação e, sobretudo, está apto a exercer um cargo tão relevante e de tanta responsabilidade, que é o cargo de juiz. E um terceiro elemento nesta preparação é certamente o estudo da jurisprudência, ou, sobretudo, dos entendimentos apresentados pelos tribunais superiores, pelo menos no ano da realização da prova e no ano anterior, os entendimentos mais recentes. Não podemos descurar também que, em muitas ocasiões, os tribunais exigem do candidato e da candidata que tenham conhecimento acerca das decisões do próprio tribunal que realiza o concurso. É por isso que, nestes casos, além desse estudo genérico que podemos dizer, que podemos fazer quando nós nos voltamos para qualquer que seja o concurso de magistratura, é necessário realizar também um estudo específico, voltado, portanto, às exigências e às peculiaridades do tribunal que organiza o certame. E ainda, uma vez vencida a prova discursiva, tem-se a prova oral, a oportunidade em que o candidato e a candidata serão arguídos pelos examinadores acerca de pontos do seu do edital do certame, em que há necessidade de se demonstrar, além do domínio da matéria, também tranquilidade, parcimônia, boa apresentação das argumentações, uma demonstração, sobretudo ao examinador, de que sabe o candidato ou a candidata lidar com este momento de tensão, com este momento de responsabilidade, mas ainda assim consegue permanecer com tranquilidade, respondendo claramente, tendo exata noção daquilo que se está tratando, sem prejuízo, portanto, da resolução das questões que lhe são apresentadas. Feitas essas considerações, nós podemos partir agora para, a partir da generalidade dos casos, né? Muitos são os concursos de juiz, nós temos os concursos de juiz nos tribunais de justiça, nós temos os concursos de juiz federal, que são, além da magistratura do trabalho, evidentemente, mas dentre a magistratura estadual, os concursos de juiz de direito, nós podemos selecionar algumas hipóteses em que há um núcleo duro, um conjunto de disciplinas que formam a coluna mestra. Vejam bem, eu não estou aqui a dizer que disciplinas, que assuntos, que temas devam ser negligenciados. Ao contrário, o que eu estou asseverando de forma muito tranquila, porque tenho experiência em concurso público há quase 2 décadas, é que existem uma série de disciplinas que formam
a grande maioria das perguntas que serão formuladas aos candidatos e às candidatas e que também são cobradas independentemente do tribunal cujo certame se está realizando. Aqui, evidentemente, eu posso falar em direito penal, processual penal, constitucional, administrativo, direito civil e processual civil. Não estou, repito, esgotando a matéria a ser estudada. Ao contrário, eu deixei muito claro que esta é apenas uma parte daquilo que os editais consideram como de conhecimento necessário. Entretanto, esta parte, estes setores, estas disciplinas, historicamente, são aquelas que são as mais exigidas. Então, para fins de um estudo proveitoso, para fins de um estudo eficiente, é fundamental que o aluno tenha uma excelente base nessas doutrinas que podemos chamar de fundamentais. A partir deste conhecimento, que é absolutamente necessário, por óbvio, deve o candidato investir em outras disciplinas que são cobradas. Por exemplo, direito tributário, por exemplo, direito ambiental e tantas outras. Entretanto, aquele núcleo fundamental confere de logo ao candidato, aquele que está verdadeiramente se preparando para a realização da prova, uma confortável margem de segurança, no sentido de um estudo eficiente e um estudo comprometido com resultados, claro, exitosos. Quanto ao tempo que é necessário se dedicar aos estudos, e esta é uma pergunta que sempre ouço dos meus queridos alunos e queridas alunas, evidentemente não é possível dizer que há um tempo mínimo ou um tempo máximo. Claro, quanto mais estudo, melhor. Mas aqui nós temos que entender que nos interessa sobretudo, o estudo de rendimento, o estudo eficaz. De nada adianta que a pessoa tenha plena disponibilidade de estudo e não faça das suas horas disponíveis algo que seja rentável em termos de produção de conhecimento. Por isso eu sempre digo, prefiro muito mais que o aluno condense seu estudo em algumas horas por dia, 4, 6, 8, ou mesmo menos do que isso, 3 horas diárias, mas que o faça de maneira comprometida, de maneira a gerar efetivos rendimentos. Sem este compromisso, que é da essência da preparação para qualquer concurso público, é muito difícil, meus caros, diante da complexidade dos concursos e da concorrência, se conseguir resultados. Por outro lado, e a boa notícia que eu quero lhes dar é exatamente esta: em havendo compromisso, em havendo responsabilidade com estudo e preparação, aquilo que parece uma tarefa muito difícil, quase impossível, se torna uma tarefa possível, factível e apta de ser realizada. A tarefa que traz a meta da aprovação. Então, mais do que tempo disponível, responsabilidade e compromisso são as notas máximas nesta preparação. Então, você que está se preparando aí em casa para um concurso público de juiz, você vai pegar o edital, ou o edital passado, se não houver edital ainda
lançado para concurso atual e vai separar aquelas disciplinas que eu mencionei, que são as mais cobradas, que são as mais exigidas e as que, não por acaso, condensam a maior quantidade de questionamentos. Em seguida, é fundamental que, havendo a aproximação da data da realização das provas, as outras disciplinas também sejam inseridas no seu cronograma de estudo. E aí eu sugiro sempre fazer uma estratégia que comigo funcionou e funciona ainda hoje, que é, primeiro, de não sobrecarregar o estudo com a mesma matéria. Isso, sabemos, não é tão produtivo para efeitos de obtenção de conhecimento. E a segunda estratégia, que me parece muito interessante, é exatamente fazer uma mescla a depender da afinidade pessoal. Eu gostava de mesclar num mesmo bloco de estudo uma disciplina que eu não tivesse muita afinidade, e ela era a primeira que eu iniciava os estudos, porque eu estava descansada, eu estava com a cabeça tranquila e pronta para enfrentá-la, com uma outra disciplina que fosse de meu agrado, de minha predileção, em que mesmo cansada ou às vezes com alguma outra demanda a ser resolvida, eu tivesse uma satisfação, eu tivesse uma alegria exacerbada em estudá-la. Claro que eram penal e processo penal. Não por acaso, claro, mas também outras. Sempre gostei de direito público, de direito constitucional, de direito administrativo, de direito tributário. Então, eu fazia essa mescla a fim de que eu conseguisse provocar de mim o rendimento que eu queria, que era exatamente utilizar aquelas horas disponíveis, horas muito valiosas, todos nós temos uma série de atribuições, mas estas horas eram utilizadas com eficiência para a produção do resultado. Tendo esta clara separação entre disciplinas mais cobradas e disciplinas menos cobradas, evidentemente que é necessária uma calibração. Você vai gastar mais tempo, vai gastar mais horas, vai despender um maior esforço com relação àquelas questões, ou melhor, aquelas matérias que são objeto de um maior número de questões. Outro ponto muito importante é a realização de questões objetivas. Isso, evidentemente, é algo que às vezes escapa ao concurseiro ou à concurseira, mas que é absolutamente indispensável. A leitura da lei, a leitura da doutrina e das decisões judiciais são, de fato, necessárias. Entretanto, para fins de fixação de conhecimento, é fundamental a realização de questões objetivas, aquelas em que há efetivamente um treino por parte do aluno e da aluna para, em primeiro lugar, aferir se o estudo foi verdadeiramente eficiente, se o estudo foi bom, e, em segundo lugar, complementar eventuais lacunas. Evidentemente, nem sempre nós conseguimos, numa primeira análise da matéria, atingir o conhecimento de todos os elementos, de todos os dados, de todas as particularidades que precisamos. Por isso, as questões e sua realização vêm ao encontro da necessidade não só de consolidar o conhecimento, mas também de supri-lo em algumas hipóteses em que nós não estejamos tão atentos ou não tenhamos analisado, lido bem aquela parte da temática. Muito bem. Agora podemos falar também da necessidade permanente de revisões e simulados. As revisões devem ser permanentes, devem ser
pelo menos mensais. Isso se dá exatamente pela necessidade que nós temos de reforçar o conhecimento. Todos nós conhecemos que, com o tempo, as lembranças que nós temos de uma matéria estudada e muitas vezes até muito bem estudada se tornam mais porosas, se tornam menos presentes na nossa cabeça. Então, é fundamental estabelecer como estratégia indispensável a realização periódica de revisões e simulados. É através das revisões e dos simulados que se consegue avançar bem no trato da matéria. Se consegue também medir o quanto já foi caminhado e o quanto se precisa caminhar, indicar eventuais necessidades de suplementação, eventuais deficiências. Ora, parece uma receita de bolo, mas não é. O estudo se mostra diferente para cada um, a depender das nossas próprias condições. Mas adotando uma metodologia que se mostra eficiente, como esta que estou falando, da resolução de questões, das revisões e dos simulados, está claro que a eficiência do estudo, está claro que o ganho trazido ao aluno e à aluna é sempre um ganho maior do que naquelas situações em que as pessoas simplesmente leem os textos sem fazer testes do conhecimento e sem fazer revisões da matéria aprendida. E aí, evidentemente, a depender das necessidades, a depender das eventuais diferenças de nível entre as matérias, é que se pode suprir o que precisa ser suprido em termos de conhecimento e incrementar aquilo que já anda bem. Vejam bem, esta não é uma tarefa impossível, repito. A boa preparação para um concurso de juiz demanda compromisso, responsabilidade e estudo. Não tenho, é verdade, como dizer a vocês qual é o tempo de cada pessoa para até a tão sonhada aprovação. Entretanto, posso assegurar que, na minha experiência pessoal, naquelas situações em que estive bem preparada, em que adotei estas posturas que estou aqui falando para vocês, eu, graças a Deus, consegui me sair muito bem sucedida. Foram mais de 10 aprovações em concursos públicos que me trouxeram muita felicidade. Os reveses também me ensinaram muito. Me ensinaram a ter mais compromisso, a ter mais responsabilidade, a buscar um estudo mais eficiente e mais voltado à produção de resultados, ou melhor, do resultado que nós queremos, que é a aprovação ao final no concurso público, certo? Para isso, nós do SES temos o maior prazer de ajudá-los, temos uma infinidade de oportunidades para vocês que estão me ouvindo hoje, estão me dando esta atenção aqui. Eu sempre gosto de falar de concurso público, porque é algo aqui eu estou ligada, como já disse, há muitos anos, desde a época em que ainda fazia faculdade de Direito, ainda estava na graduação, e iniciei meu estudo para o concurso de promotor de justiça, que ao final logrei a sonhada aprovação. E aí meu caminho se seguiu, outros concursos vieram, outro cargo exerço,
mas a ideia basilar é a mesma: compromisso, dedicação, isto, tá certo? Agradeço a vocês, convido-os e convido-as a curtir este vídeo e se inscrever no canal, tá certo? Muito obrigada, até uma próxima vez e até lá.